E Lucas, pra gente iniciar aqui, chamando uma pergunta aí, por que que o corpo pode influenciar nos negócios? Vamos entrar num tema aí pra gente ir aprofundando. É, então tá. Primeira coisa, Marco Aurélio, é que o nosso cérebro é o que comanda tudo, né? Se o cérebro não está bem, nós não conseguimos fazer funções básicas, que é, por exemplo, andar. Entendeu? Coisa que a gente faz sem pensar, né? De modo automático. Mas além disso, hoje em dia é muito prevalente transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno de pânico. São vários transtornos que vêm acometido a população, reduzindo a qualidade de vida e, consequentemente, a performance dentro dos negócios, né, na carreira. A pessoa não consegue ganhar dinheiro quando está depressiva, quando está ansiosa demais, que a ansiedade em níveis adequados, ela é saudável, mas quando ela passa de certo nível, ela passa a ser nociva e destrói a sua qualidade de vida, ou seja, você não consegue viver bem, né? E, consequentemente, você não produz o que gostaria de produzir. Então, dentro disso aí, tem duas coisas que eu acho que é importante a gente abordar. A primeira é porque, geralmente, a gente tem uma tendência de misturar tudo numa coisa só. E eu, na minha percepção, talvez isso seja diferente, eu não sei, mas eu vejo que a gente tem cérebro e mente, que são coisas diferentes, né? Porque o cérebro a gente pode traduzir como algo físico, né? Que é como se a gente Anatomia, né? Exato, é como se a gente pegasse um computador, né? Você tem ali o processador e você tem o sistema. Então, vamos dizer que o cérebro seria o processador, que é aquilo que vai processar as informações. Mas você tem um sistema que seria sua mente, né? Que já é outras coisas que vai ser influenciada aí por comportamentos, né? Emoções e uma série de fatores aí que vai mudar, vamos dizer, a sua forma de ver o mundo e tudo, né? Então, acho que é importante a gente falar que o cérebro, né? Existe outras coisas que influencia o cérebro além da mente, né? A mente influencia o cérebro influencia a mente, né? Mas são coisas distintas. Que eu também, antigamente, eu traduzia tudo como se fosse uma coisa só. Né? E depois que eu entendi que o cérebro é a parte física, mudou um pouco pra mim a percepção que eu tinha em relação a isso, sabe? O que você acha, Dé? Então, o cérebro, ele desempenha importantes papéis dentro do nosso bem-estar mental. Lembrando que saúde, ela não é simplesmente uma ausência de doença do corpo físico, mas sim também um estado mental agradável, saudável. Então, para você conseguir chegar nesse estado mental adequado para se desenvolver e fazer o que você gostaria de fazer, é necessário algumas coisas. Por exemplo, praticar exercício físico. A pessoa precisa de ter como hábito o exercício físico, seja ele aeróbio, que é esse corrida, ergometrias e tudo mais. Eu separo dessa forma só dentro de um processo pedagógico, mas na prática mesmo essas coisas são difíceis de separar. Ou então, sei lá, uma musculação, que Certo. seria mais anaeróbio, no sentido pedagógico, né? Por que que eu tô falando da separação? Por exemplo, eu vou tangibilizar mais, acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Eu não sabia que, exemplo, hormônios podem influenciar no seu humor, por Influencia. exemplo. E isso é cerebral, isso é físico, entendeu? Então, às vezes, a pessoa pode estar no estado depressivo por baixa de hormônio, por exemplo. Uma desregulação hormonal. Isso é físico, entendeu? E às vezes não é só um impacto emocional. Porque a pessoa pode estar em depressão por um impacto emocional. Sofreu alguma perca, alguma coisa, ela entra em depressão por um impacto emocional, entendeu? Mas tem um impacto que muda tudo. Por exemplo, se a pessoa tem algum problema de tireoide, isso pode mudar totalmente o funcionamento do cérebro dela, né? E o funcionamento do corpo automaticamente. Por que que o exercício é importante? Porque ele também, eu acredito que ele influencia nessa questão da regulagem dos hormônios, né? Testosterona baixa, por exemplo. Né? Inclusive, tá muito ligado hoje a testosterona, essa parte de vender, de conquista, para o homem, a testosterona é muito importante. Se o cara perde a testosterona, ele não tem testosterona ali, ele perde essa vontade de fazer as coisas acontecer, isso diminui, entendeu? E às vezes ele vai ter que suprir isso de alguma forma. Tudo tem correlação. A testosterona, ela é o hormônio que o pessoal mais usa de forma exócrina. O que eu quero dizer com isso?
nós temos glândulas que produzem esse hormônio, certo? E isso é uma produção endócrina, ou seja, está dentro do corpo. E é produzido em doses adequadas, doses fisiológicas. No entanto, quando o indivíduo ele quer uma performance maior no físico, quer aumentar a massa muscular de um jeito mais rápido, ele acaba recorrendo por uma terapia hormonal. E o que acontece? O nosso corpo ele reconhece essa administração exógena do hormônio testosterona e começa a fazer uma regulação disso. Ou seja, existe uma produção fisiológica do hormônio, e ela precisa ser mantida dentro desse padrão. Então, quando o seu corpo percebe que existe uma dosagem elevada acima do normal, o que ele faz? Ele fala para o cérebro o seguinte, ó, isso pedagogicamente, né? Olha, reduz aí a produção da testosterona, por quê? Porque já está alto demais. Estão em níveis suprafisiológicos e a gente precisa reduzir. Ó, lógico. Está em nível suprafisiológico porque o cara está aplicando a testosterona. E geralmente isso vai de 200 a 300 vezes o que a gente produz normalmente. Logo, a glândula ela para de produzir para tentar regular isso. Por isso que ela para de produzir. E aí, com o tempo parada de produzir, ela atrofia. Ou seja, ela perde a massa dela, ela perde a função dela com o tempo. E não volta mais. E aí, quando você para de administrar o hormônio de forma exógena, exócrina, no caso, o nosso corpo, ele não produz mais. Se as gônadas, se os testículos, no caso do homem, estiverem atrofiados e não produzirem mais. Tá entendendo? E aí a pessoa precisa fazer outras terapias medicamentosas para ver se restabelece essa função. Em alguns casos não existe mais essa condição. E aí ela tem que usar hormônio para o resto da vida em uma quantidade muito controlada, porque existem efeitos colaterais que afetam principalmente o sistema cardiovascular. Então... O coração bate mais forte. Não, principalmente. O coração ele hipertrofia muito, ele perde um pouco da capacidade de injeção de sangue. Antes ele injetava 60 ml por batimento, agora ele vai injetar 40, metade. Ou seja, ele vai ter que bater o dobro de vezes, às vezes 1,5 para poder suprir uma demanda que ele atendia batendo uma vez só. Tá entendendo? Então começa a ter uma hipertrofia concêntrica das câmaras cardíacas, reduz esse espaço interno, ejeta menos sangue. Outra coisa é a formação de placas de ateroma que vão acontecendo dentro dos vasos sanguíneos mais importantes, como as artérias. E aí o influxo de sangue para alguns tecidos, como por exemplo o coração, através das coronarianas, ele fica prejudicado. E recebendo menos sangue em um tecido, o tecido ele pode necrosar, que é o infarto. Isso pode acontecer no coração, pode acontecer no cérebro, e isso é o que mais mata pessoas no mundo inteiro. Usando hormônio ou não. Entendeu? Então, toda vez que a pessoa vai se submeter a algum tipo de terapia hormonal, ela precisa considerar esses fatores, porque o efeito disso em corpos diferentes é diferente. Existe um negócio que a gente chama de individualidade biológica. A mesma administração de hormônio em mim pode ter um efeito diferente em você. Pode ser que eu viva a vida inteira sem ter problema nenhum, igual o Arnold Schwarzenegger, e pode ser que você morra daqui a um mês, tá entendendo? Tentando fazer alguma coisa desse tipo. Pode ser, não é nada preciso, não é nada assim, não tem como bater o martelo para nada. Isso chama-se individualidade biológica. Então não existe uma receita perfeita para todos por conta disso.